Deep Web. Aquela parte da internet envolta em mistérios. Lugares aonde o Google não chega. Lá onde, segundo muitos, está o lado mais obscuro da internet. Mas será que tudo isso é verdade ou apenas exagero? Hoje vamos mergulhar de forma abissal nesse assunto. Vou te explicar tudo de como a Deep Web funciona. E vou te ensinar a navegar no Tor Browser utilizando o links.onion. E sim, ainda nesse vídeo vamos acessar sites reais dentro da Deep Web. Mas tudo com muita responsabilidade e segurança. Mas antes de tudo, vamos esclarecer o que é a Deep Web. Muita gente confunde a Deep Web com a Dark Web, mas são coisas diferentes. A internet que nós usamos todos os dias, o Google, o Instagram, o YouTube, o Twitter, é a parte que nós conhecemos como Surface Web, a internet de superfície. Agora, a Deep Web é tudo aquilo que não é indexado por mecanismos de busca. Isso inclui bancos online, sistemas privados de e-mail, intranets de empresas e, claro, a Dark Web. A Dark Web é apenas uma pequena parte dentro da Deep Web, mas é nela que encontramos o conteúdo mais escondido e, claro, mais polêmico. Mas como acessar esse mundo oculto? A resposta é uma tecnologia chamada Onion Routing e o navegador Tor. Tor significa The Onion Router. Ele é um navegador completamente focado em anonimato e privacidade. Quando você acessa um site utilizando Tor, seu tráfego passa por diversos servidores diferentes, em camadas, como se fosse uma cebola. Por isso o nome Onion Routing. Cada servidor só conhece apenas o seu pedaço da conexão. O servidor de entrada não sabe o site de destino, e o servidor de destino não sabe o seu remetente. E o resultado? Seu IP é mascarado, sua localização é oculta e a sua navegação fica completamente anônima. Mas muita atenção! Anonimato não quer dizer segurança total, e muito menos é um sinônimo de impunidade. Então veja muito bem o que você vai fazer se utilizando dessa tecnologia. Mas agora você deve estar se perguntando: se eu usar o Tor, como eu faço para acessar os links da Deep Web? Aí é outro detalhe curioso. Na Deep Web, os sites não têm nomes bonitinhos como youtube.com, mas sim domínios.onion. Os links são compostos de sequências aleatórias de números e letras. Mas por que isso? Porque os links são gerados por algoritmos criptográficos. Então lembre-se, não são links feitos para serem lembrados, são links feitos para serem seguros. E além disso, o principal: a Deep Web não é indexada por buscadores como o Google. Então você não pode simplesmente pesquisar o nome do site ou uma palavra-chave e conseguir ter resultados relacionados. Então, para encontrar o que você busca lá na Deep Web, ou alguém vai compartilhar diretamente um link com você, ou você vai utilizar um tipo de site chamado share. Os shares são diretórios de links, como se fosse uma página amarela da Deep Web. Neles você vai encontrar uma lista gigantesca de sites divididos por categorias, desde fóruns e bibliotecas até mercados, streamings e, claro, infelizmente, muito conteúdo ilegal. Os shares são onde tudo fica concentrado, então são os sites mais conhecidos da Deep Web. Exemplos são a Hidden Week e a Tor Links. Esses shares vão ser o ponto de partida para todo mundo que quer explorar esse mundo, inclusive nós no final desse vídeo. Mas muito cuidado, nem todos os links nesses diretórios são algo confiável. Muitas vezes são malwares, golpes, então vai com calma. Agora vamos falar sobre sites reais da Deep Web. Eu vou começar na superfície falando sobre sites seguros e legais, e depois eu mesmo vou entrar na Deep Web via um share e vamos mergulhar cada vez mais fundo, fazendo uma sessão de exploração na Dark Web. O primeiro que eu vou comentar é o ProtonMail.onion. Ele é um serviço de e-mail comum, só que criptografado, utilizado por ativistas políticos, jornalistas e a galera que valoriza a privacidade. Outro exemplo é o Security Drop. É outra ferramenta criada por jornalistas, feita para preservar fontes e informantes. Aqui é como se fosse um Google Drive não indexado. E nesse mesmo caminho a gente encontra a versão .onion da BBC. Isso mesmo, a BBC criou um site na Deep Web para garantir o acesso à informação de pessoas que vivem em países com ditaduras. E continuando nesse caminho da liberdade, a gente tem o Library Genesis, ou LibGen, que é uma biblioteca gigantesca.
em todos os idiomas, com teras e teras e teras de PDF, totalmente de graça. E claro, esses exemplos são só para mostrar para você que a Deep Web não é só esse lugar mau e sombrio, mas é óbvio que se você estivesse querendo ouvir sobre liberdade de expressão, você estaria assistindo outros canais. Aqui você quer ver outra coisa. Mas agora, sem mais enrolação, vamos de fato entrar na Deep Web. Mas antes de entrarmos, vamos tomar medidas de proteção um pouquinho mais avançadas. Procure aquele cadeado no canto da tela. Clique nele e vá em configurações. Mude de padrão para avançado. Ok, agora volte para configurações, pesquise por idioma e altere do português para o inglês. Agora sim, estamos prontos para conectar e adentrar na Deep Web. E sim, comecei por onde eu sempre começo. A Hidden Wiki, um dos diretórios mais conhecidos e mais caóticos da Deep Web. Lá dentro nada é tão organizado, nada é bonito e cada link parece um convite para o desconhecido. E a categoria que acabou me chamando mais atenção nessa exploração foram os markets. E entre dezenas e dezenas de links suspeitos, um me saltou os olhos. Um nome que era curto, direto e até meio preocupante. BMG. Black Market Guns. E sim, era exatamente aquilo que parecia. Um suposto market que aparentemente era hospedado em algum lugar dos Estados Unidos, que dizia vender todos os tipos de arma possíveis. E o mais estranho não eram os produtos, era a forma como tudo era descrito. A página explicava, com naturalidade, como supostamente enviava seus itens para todo o país, por peça. Como se fossem encomendas comuns, enviadas por transportadoras tradicionais. Segundo eles, vender peças de armas individualmente não seria crime em algumas regiões, e é justamente nessa brecha que o market operava. Logo em seguida, achei outro market muito interessante. Dessa vez, ele era muito maior. A sua interface lembrava um pouco as versões antigas do Mercado Livre e do AliExpress, me levando a entender que não se tratava apenas de um market, mas sim de um marketplace. Só que em vez de eletrônicos, roupas e gadgets, a lista era composta por substâncias ilícitas de todos os tipos. Os filtros, categorias, avaliações, tudo funcionava como se fosse uma loja normal. E nesse marketplace tinha uma página, com links associados, uma espécie de hub, com fóruns, grupos e recursos extras. E foi ali que eu encontrei algo muito mais estranho. O nome me chamou a atenção imediatamente. Breaking Bad Forum. E é claro, eu cliquei. E o que eu encontrei foi surreal. E sim, o tema seguia exatamente a mesma estética da série. Ali dentro havia tópicos discutindo processos, cultivos e substâncias. Tudo de forma extremamente detalhada, como se fosse um curso clandestino. E o pior não era isso. O pior é que eles tinham videoaulas extremamente bem feitas e realizadas, o que me leva a entender que foram feitas por um profissional de química. E uma dessas videoaulas me chamou muita atenção. Um vídeo intitulado How Hide Stuff in a Candle. Algo como esconder drogas em uma vela. Provavelmente um processo para tentar burlar sistemas de entregas e de aeroportos. Mas nada me preparou para o último site que eu entrei nesse dia. Era um diretório gigante que indexava centenas e centenas de câmeras pelo mundo inteiro. Câmeras de segurança, câmeras residenciais, câmeras internas de lojas, empresas, garagens. Todas aparentemente expostas sem permissão. E sim, haviam muitas câmeras brasileiras. A interface era simples. Uma lista de países, uma lista de cidades, e quando você clicava, o site mostrava a localização exata de cada câmera. E foi assim que eu encontrei uma câmera posicionada no centro de Tóquio. Era apenas uma rua movimentada com carros passando e pessoas indo e vindo. Nada demais, mas é aí que entra a parte bizarra. Entre as câmeras listadas, haviam muitas nesse gênero, mas foi em uma que eu cliquei, e o que eu vi nela era algo meio perturbador. Parecia o sótão de uma casa. Caixas empilhadas, objetos antigos, uma escada de madeira. Aquele clima abafado, aquele silêncio ensurdecedor. Mas havia alguém ali. E esse alguém era nós. E o pior, a gente estava observando tudo o que estava acontecendo. E a pergunta que ecoou na minha cabeça era:
Será que a pessoa que mora nessa casa sabe que alguém está assistindo essa câmera? Será que ela tem ideia que as imagens da casa delas estão sendo expostas para o mundo inteiro? Porque, sinceramente, isso é extremamente perigoso e assustador. E por fim, como vimos, a Deep Web é um território desconhecido, cheio de segredos e mistérios, mas também pode ser usado como um espaço de liberdade, privacidade e conhecimento. O importante é você sempre explorar com consciência e responsabilidade.